quero aproveitar os irmãos ainda de pé, me pedir que abram, por favor, Mateus 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora, Lucas 13, 22. E percorria a cidade e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam. Ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Repetindo: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai eterno, Pai bondoso, Pai justo, Pai santo, Pai querido, Pai das misericórdias, louvado seja o Teu nome para sempre, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento em que mais uma vez estamos reunidos, ó Pai, em Teu nome. Ó Pai, te louvamos pela Tua presença nesse lugar, ó Pai. Eis aí, Senhor Deus, a Tua palavra que foi lida. Toma agora em Tuas mãos e traga para nós a instrução, ó Pai. Libera a Tua palavra de sabedoria, palavra que salva, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que levanta o caído, sara o ferido, alegra o entristecido. Manifesta a Tua glória nessa noite, nos cubra com Teu sangue, ó Pai. Abençoa todos que estamos aqui, abençoa os nossos irmãos que estão reunidos conosco através da internet, e no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição. Haja mais uma noite, cura, salvação e libertação para a glória do nome do Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amados, queiram sentar-se, por favor. Uma das coisas que mais Jesus falou foi sobre o inferno, né? Alguém poderia dizer, mas ele não poderia falar mais do céu? Porque a única forma de você entrar no céu é evitando de entrar no inferno. E hoje, mais do que nunca, é necessário que se fale sobre isso. E talvez você nunca parou para pensar, mas a vida é passageira, a vida é curta, mas o inferno é eterno, o inferno é real. Então, meditar nas coisas que podem evitar que nós formos para o inferno é algo que tem que se pensar. E aqui Jesus disse que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Poucos são os que entram por ele. E um dos motivos pelos quais muitas pessoas não entram pela porta estreita, porque a nossa carne tende a uma coisa chamada efeito manada, comportamento de manada, ou seja, nós temos uma tendência natural de fazer o que todos fazem. A palavra fala que nós somos salvos pela loucura da pregação,
Porque a lógica humana é que a maioria sempre está com a razão. Alguns até dizem, né? A voz do povo é a voz de Deus. Quer dizer, se a maioria do povo disser sim, só que essa regra para o evangelho não serve. Que aqui está dizendo que estreita é a porta. Aqui em Lucas foi dito: Senhor, poucos são os que se salvam. E ele disse: porfiai, ou seja, pelejai, lutai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos, irmãos, Jesus disse que muitos procurarão entrar e não conseguirão. E a resposta dessa indagação está no próprio texto. Estreita é a porta que conduz à vida. Quando se diz estreita é a porta, quer dizer que é algo pequeno. Quer dizer que algo que é pequeno não é tão bem visto. Geralmente nós observamos coisas que são de uma dimensão maior. Outro motivo que muitos se perdem, poucos que são que entram por ela, é porque ela é estreita. E como eu pensava sobre porta estreita, e como muitos pensam que é porta estreita, e o que é porta larga. Alguns pensam que porta larga seja só a igreja que prega que você pode vir para Jesus e ficar de qualquer maneira, e com certeza isso também é. Mas não é o principal sobre a porta larga. Como é que você entende isso? Veja bem, voltando para o texto. Por que o principal da porta larga não é uma igreja que permite o pecado, que permite um evangelho da permissividade, um evangelho que eles chamam aí da tal da hipergrace, né, que você pode fazer o que quiser, que a graça vai sempre te alcançar, que não corresponde ao que a palavra diz. Não. Isso pode até parecer que é o iceberg, mas na verdade é a ponta do iceberg. Quando se fala de porta estreita, está dizendo que aos olhos, a grosso modo, alguém pode até pensar que o que impede que muitas pessoas entrem no céu e automaticamente vá para o inferno é esse evangelho descompromissado com a santidade, com a obediência à sua palavra e com um monte de coisas que agora dizem que não é pecado. Geralmente, isso tudo é o resultado de alguém que não entendeu com propriedade o que Jesus quer dizer com a porta estreita. A porta estreita é porque, além daquilo que nós vislumbramos que seja a porta larga, na verdade, ainda é mais estreita. Então, por isso nós devemos observar algumas coisas importantes que Jesus falou para aqueles que irão para o inferno, ou seja, para aqueles que não encontraram a porta estreita. Porque aqui está dizendo assim, olha, muitos procurarão entrar e não poderão. Então, o motivo pelo qual algumas pessoas vão para o inferno, e o inferno é real, é porque acharam que encontraram a porta estreita, mas ainda não era.
Talvez alguém pense que porta estreita é só aquela que não deixa passar a imoralidade, o comércio dentro da igreja, a política dentro da igreja. Talvez alguém pense que a porta estreita esteja simplificado em fazer parte de uma igreja ortodoxa. Oh, eu sou de uma igreja que prega a verdade e com certeza o céu é o meu destino. Glória a Deus por tua vida, se você faz parte de uma igreja ortodoxa. Mas isso ainda não é todo o estreito que a porta é. Então, para que a gente entenda melhor isso, a gente vai voltar para Mateus. Eu acabei me esquecendo. Eu quero saudar todos os nossos internautas do YouTube, do Facebook, com a paz do Senhor e uma boa noite. Abra, por favor, Mateus 23, 23. Dê uma olhadinha nisso aqui. Mas ai de vós, escribas e fariseus, pois que dizem mais o hortelã, o endro, o cominho, o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores de cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Dá uma pausa aqui, daqui a pouco a gente continua. Observou? Jesus falava aqui de pessoas que eram extremamente ortodoxas. Tinha uma aparência de santidade na indumentária, guardava com bastante eficiência os preceitos da lei, mas havia algo que não estava limpo. E ele disse: limpa primeiro o interior do copo e do prato, e chama de fariseu cego. Sabe do que Jesus estava dizendo aqui? Da cura interior, de limpar o coração. Pois é, então Jesus estava falando de buscar a cura interior, a santidade interior. Então, se porventura você caiu nesse vídeo pela primeira vez, bem-vindo. Esta é a série A Cura. Se você gostou dessa mensagem, dê uma pesquisada na playlist e assista outros episódios dessa série, principalmente o primeiro episódio que dá origem à série, que eu tenho certeza que você será muito edificado. Limpar o interior do copo e do prato é buscar a santidade interior, é buscar a cura interior, é fazer aquilo que a palavra de Deus diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. É aquilo que a palavra diz: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Percebeu porque a porta é estreita e poucos encontram? Porque alguém há de pensar que encontrou a porta estreita porque encontrou uma igreja onde não tem comércio, onde não tem política, onde não se tolera a sensualidade. Mas o mais importante não é isso. Isso é só a ponta do iceberg. O diabo não foi deposto do céu, não foi expulso do céu porque ele adulterou, porque ele matou, coisa semelhante. Ele foi expulso do céu porque a soberba tomou conta dele. Uzias não ficou leproso porque adulterou, matou, não. Era no coração de Uzias que estava a soberba. Nabucodonosor não comeu capim por 7 anos. Não. Ele comeu capim por 7 anos por causa da sua soberba de achar que tudo aquilo que ele tinha feito e que ele era seu próprio. Ou seja, ele não deu glória a Deus. Então, percebeu por que a porta é estreita? É porque tem pessoas pensando que está no ponto alto do evangelho, por viver um evangelho ortodoxo, e que é uma maravilha, mas
Me perdoe a informação, mas isso não é o iceberg, é só a ponta. Faz parte do iceberg, mas é a ponta do iceberg. O principal está aqui. Jesus, não foi eu que estou dizendo, Jesus está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eles eram religiosos, ultra-ortodoxos. Limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ou seja, a santidade no tipo, na ortodoxia que se vivemos, começa por dentro. Se ela começa por dentro, reflete por fora, é legítima. Mas se por acaso passamos um verniz de santidade no evangelho que vivemos, sem limpar o interior, nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. Prosseguindo, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Percebeu? Depois do inferno, talvez uma das coisas que mais Jesus falou é da hipocrisia. E uma coisa, um fenômeno, eu acho mais incrível que eu vejo nos últimos dias, que há pessoas pregando contra a hipocrisia sendo hipócrita. Como que pode isso? Pois é, por isso Jesus disse: faça o que eles dizem, mas não faz o que eles façam. Esses fariseus aqui, quem sabe eles mesmos pregavam contra a hipocrisia, sendo extremamente hipócritas. Então está escrito: como escapareis da condenação do inferno? Então há pessoas que pensam que para o inferno vai só adúlteros, assassinos, idólatras. Vamos dar uma olhadinha de quem vai para o inferno? Vamos dar uma olhadinha de quem vai para o inferno aqui? Abra, por favor, agora Apocalipse. Cadê você? Tá. Apocalipse 21. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e os homicidas, e os fornicários, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aos feiticeiros, aos homicidas, fornicários, aos idólatras e a todos os mentirosos. Amados, para o hipócrita, a sua vida é uma mentira. Ele prega o tempo todo contra aquilo que ele mesmo faz, que ela mesmo faz. Percebe? Porque a porta é estreita. Porque nessa porta não só garra as coisas visíveis da imoralidade na roupa, da imoralidade das palavras, do olhar lascivo, de uma vida de trapaças, de um evangelho comprometido com a política em troca de moedas. Não, não. Nessa porta estreita vai ficar agarrado coisas que aos olhos, a grosso olhar, não se veem, que é a hipocrisia, que é pessoas que vivem uma mentira como se não existisse o inferno. Hipócrita! O inferno existe sim. Você pode até pensar
que Deus não vê o teu coração, mas Ele vê. E se você não entrar por essa porta estreita da sinceridade, você caminha a passos largos para o inferno. Ainda em Apocalipse, agora no 22, o versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Um hipócrita que vive no pecado, pregando contra o pecado, ele não só é um hipócrita, ele ama a mentira. É impossível alguém não amar a mentira a ponto de fazer isso. Agora aqui no 22, o Senhor dá mais uma apertada nas carrapetas. Aqui Ele está dizendo que amam. Ele não só comete, porque alguém errar esporadicamente, acidentalmente mentir, é viável. Nós seres humanos somos passíveis disso. Mas nesse caso do hipócrita, que demonstra uma ortodoxia, uma santidade, uma expressão de piedade, e não vive, ele não só comete a mentira, ele ama. E ao longo da minha vida, eu tenho visto inúmeras pessoas, homens e mulheres, membros, diáconos, presbíteros, pastores, que viveram por anos na mentira. E sabe o que é o pior das coisas? Por que muitos vivem na mentira? É por causa da longanimidade de Deus. Há um versículo na Bíblia que diz: despreza a sua longanimidade. Sabe por quê? Sabe que despreza a longanimidade de Deus? Deus está dando um tempo para a pessoa se consertar. Deus fala e fala e fala, mas a pessoa ama a mentira. Ama a mentira e vive na mentira. A palavra nos mostra que Saul ficou 40 anos no poder, fazendo o errado. Um hipócrita de carteirinha assinada. Mas um dia, a conta chegou. Então nessa noite, eu preciso te informar que o inferno é real. E a tua ortodoxia, a sua aparência de piedade, vai travar nos portais do céu, por causa da tua hipocrisia, por causa de coisas que muitos não veem, mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Talvez aos olhos de muitas pessoas você é ovacionada, você é ovacionado, oh, que crentão, mas nessa noite o Senhor te pegou. Não adianta, amados, a gente ter uma aparência de piedade, mas no nosso coração abrigar a inveja, o ódio, o rancor, e acharmos que Deus faz vista grossa para isso tudo, e acharmos que Deus está dando um tempo para a gente se consertar, que Ele esteja aprovando a nossa hipocrisia, por causa de alguns disserem: oh, que pregação maravilhosa, oh, que palavra, oh, que dom maravilhoso, oh, como você fala línguas estranhas, oh, como a sua roupa é decente, oh, como a tua igreja é assim, oh, como você é bom. Deus não vê como o homem vê. A palavra de Deus diz que Deus não aceita, Jesus não aceita a aparência de homens. Então, para que se entenda
Por que que muitos podem ir para o inferno? E por que que a porta é estreita? É porque as pessoas às vezes leem e ignoram o que a Bíblia diz de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Pessoas que não buscaram entender a palavra, não buscaram viver a palavra, não buscaram viver a verdade. Porque diante dos homens podemos parecer até justos. Não foi isso que o texto diz? Ai de vós, escribas e fariseus, que pareceis justo aos homens. Vai ter muita surpresa no inferno. Perdão, vai ter muita surpresa no juízo final. Eu vou repetir, vai ter muita surpresa. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que nós não venhamos a mentir, praticar e amar a mentira. Abra, por favor, agora em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Viu aí? Em outras palavras, coisas semelhantes a estas quais vos digo, que os que cometem tais coisas irão para o inferno. Que não tem essa de não herdar o céu e ficar na coluna do meio. Não, não. Se não herdamos o céu, herdamos o inferno. Percebe porque a porta estreita é difícil de encontrar? Oh, achei a porta estreita. É uma igreja que não compactua com esse monte de... Amém, irmãos. Uma igreja que não compactua com esse como é que se fala? Esse mercanejamento do evangelho, que não transformou o púlpito em um picadeiro, que não transformou o evangelho num entretenimento, que não transformou o evangelho num trampolim para a fama. Amém? Glórias a Deus por isso. Mas isso ainda não é a porta estreita. A porta estreita é aquela que muitos... não volto mais nessa igreja. Parece que o pastor, ele descobre a minha vida. Alguém contou para ele. Irmãos, estamos numa época que as pessoas querem só ouvir palavras que, a tua bênção vai chegar. Amados, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E aonde é que é a justiça? Onde há sinceridade, amados. Podemos até parecer justo aos homens, mas Deus sonda o coração, esquadrinha os rins, pesa os espíritos. Então nós vemos aqui uma sequência bastante importante de se observar. Obra da carne são prostituição, impureza e lascívia. Aí, impureza, lascívia. Prostituição, todo mundo sabe o que é, né? O que é lascívia? A lascívia, ela pode ser observada numa roupa sensual, é a lascívia. Ou alguém que tem um olhar lascivo, né? Quem tem um olhar lascivo, a pessoa não precisa nem estar com a roupa indecente, né? O olhar da pessoa que é lascivo. Idolatria, aí alguém pensa, idolatrar só imagens? Não, podemos idolatrar a cantores, pastores? Sim, mas não é essa idolatria a porta estreita, é aquela idolatria do eu, a eudolatria. Percebe como a porta estreita, ela é estreita mesmo? Você não consegue enxergar ela assim, passei, não, você, idolatria, você logo pensa, imagens,
Ah, não é imagem. Ah, idolatria a pastores? Também não. Idolatria a cantores? Idolatria a placa da igreja? A minha igreja, rapaz, tu tem que conhecer a minha igreja. Não, não, a idolatria do eu. A idolatria do eu cega, faz com que nós vivemos igual Saul viveu, anos e anos na mentira. Quem sabe, para não passar a vergonha de confessar o seu erro, mas a pior vergonha ele passa no final, onde o reino é rasgado da mão dele, da família dele, ele morre e seu filho morre junto. Percebe? Quem vive a mentira não só traz maldição para si, como para a sua família. Nós somos as colunas da nossa casa como pais. Feitiçaria. Alguém pensa que feitiçaria é só aquele crente, né, que faz um. Não, que tem crente que vai mesmo, né? Vai lá e vai cá. Eu já vi. Não. A minha mãe falou que eu tenho que ir na igreja, mas tem que dar uma idinha lá no Paranoê lá, porque tem que buscar tudo. Eu vi assim. Eu não acreditei que eu fosse viver para ver isso, mas vi. Não, mas essa feitiçaria não é essa não. Essa feitiçaria aqui, irmãos, é o crente quando ele vai ficando com um coração sujo, ele começa a ficar feiticeiro. Aí ele fala, cuidado do coração contrário. Oração contrária existe? Cuidado. Crente feiticeiro, ele fica com medo de tudo, porque o feiticeiro, ele é totalmente supersticioso. Tem crente que fica assim. Tem crente que nem sai na sexta-feira 13. Tem crente que não deixa o chinelo virado para baixo de jeito nenhum. Tem, tu sabe que tem. Tem crente que não passa debaixo de uma escada. Não. Em cima da corda do cavalo? Nem pensar. Tem crente feiticeiro. Feitiçaria, é uma feitiçaria. Quer mais crente feiticeiro? Achar que a água de Israel cura. Isso não é ser judaizante. Isso é uma feitiçaria, porque a água de Israel não tem poder, então é uma feitiçaria. Feitiçar. Agora que a coisa fica mais séria. Inimizade. A pessoa que não é curada interiormente, irmãos, ele só promove inimizade. Se ele é igreja tal, ele mete o mar na igreja Y. E o crente que não é curado, que ele é enfermo, ele tem uma gangrena de complexo de inferioridade, ele só está bem fazendo a obra se estiver guerreando contra alguém. Ele não consegue ficar sem guerrear contra alguém. Ele está tão cego, está coando um mosquito e engolindo um camelo, que ele acha que ele é ortodoxo, que ele vive um evangelho suprassumo, que aquela mágoa no coração dele, aquele rancor, Deus não esteja vendo. Por isso que a porta é estreita. Na porta estreita, não passa crente com rancor no coração, obrigado com o outro irmão, não passa não, irmão. Pode você até pensar que vai passar, mas não vai passar. Se você quiser acreditar, eu fico feliz, mas se você não acreditar, a minha parte como pastor e pregador é te dizer que não vai entrar. Mas talvez você fique como Saul, né? Deus não me matou eu ainda. Eu prego com a minha mágoa no coração, eu prego com rancor no coração e o fogo cai. Amém. Porfia é aquela coisa, né? É ficar aquela teimosia, né? Porfiar. É sempre aquele maneiro que fica. Vamos fazer isso? Não, vamos fazer o contrário. Fica ali naquela contenda. Emulações, colocar as pessoas na justiça. Paulo falou contra a emulação, né? Crente botar iras. Não, irmão, eu sou assim mesmo. Deus me salvou bad boy, eu sou bad boy mesmo. Eu sou uma benção, mas information, não pise no meu calo. Eu sou uma benção, falo línguas estranhas, sapateio no poder, prego muito bem, mas information,
não pise no meu calo, senão você vai descobrir a unção do leão que tem dentro de mim. Dê uma olhadinha aqui, não feche Gálatas, em Mateus 5. Quem é que vai herdar a vida eterna? Mateus 5, por favor. Enquanto eu molho aqui a palavra. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque esse é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem? Os mansos que herdarão a terra. Qual terra, irmãos? A Canaã celestial. Viu aí? Então tem gente que está achando que ele vai viver nessa vidinha de ira o tempo todo, e tá legal, né? É normal o crente andar ira. Não, não é não. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se não é manso, se não é humilde, você pode ter até aprendido, mas não de Jesus. Ah, mas eu sou o camarada colérico e Deus nunca falou nada comigo. Não, ele nunca usou um vaso. Não precisa dizer um vaso para você. Aqui, ó, o texto está falando para você. Tem gente procurando o profeta para falar para ele aquilo que a Bíblia já falou. Aí vai, peleja, que é semelhante à porfia. O cara ficar naquela. Tem gente que é assim: se ele falar que aquela cadeira ali é branca, aí ele vai: não é branca, é bege, não é branca. Se você falar que é bege, ele fala que é branca. Tem gente que é o do contra. O negócio dele é contender, é falar contra. Ah, vamos evangelizar então. Não, lá não. Vamos evangelizar cá. É o da peleja, porque ele é tão vazio de si mesmo, ele é tão medíocre, tão enfermo, que ele precisa que a opinião dele prevaleça e achar que ele está sendo reconhecido. Então, o tempo todo ele peleja. O dia que ele acorda, ele não contente com alguém, nem que seja porque ele disse que está frio, o outro falou que está calor, ele não está feliz. Tem gente que tem que contender todos os dias. Roubar da carne. Dissensões. Dissensões, aquelas pessoas que a palavra fala que Jó era um homem íntegro e que se desviava do mal. Tem gente que desvia de um problema. Tem gente não. Onde é que tem o problema aí? Se ele vê uma discussão ali, ele já vem correndo para entrar na discussão. Ama uma dissensão. Ele, ao invés de não, vou fazer isso, não, isso aqui vai dar problema, melhor não fazer. Não. Se ele desconfiar que o que ele vai fazer vai dar dissensão, ele faz. Invejas, amados. Uma das coisas que Jesus falou muito sobre a inveja. A própria Bíblia diz que Pilatos tentava de todas as formas libertar Jesus, porque ele sabia que por inveja o haviam entregado. A inveja, ela começa lá na queda de Satanás e chegou até aqui. Satanás invejou Deus, caiu. Caim e Abel, inveja. Saul e Davi, inveja. E vai por aí fora. José, seus irmãos, Jacó, Esaú, sempre. E as pessoas pensam, irmãos, eles não acreditam no inferno, não, irmão. Eles não acreditam, porque se eles acreditassem no inferno, eles iam também acreditar que Deus não é cego. Tem gente que pensa que Deus é cego, irmão. Tem gente que não consegue admitir a inveja e buscar a libertação. E a vida dele, de tanta inveja que a militância dele não é pregar contra o pecado, contra as heresias, não.
A vida dele é difamar, igual ficava os fariseus e os saduceus. Os fariseus, todos eles eram hipócritas, né? Só que um cria de uma maneira e outro cria de outra. Um acreditava em anjo, em inferno, outro acreditava em anjo. Então, um falava mal do outro. Tem gente que é tão invejoso, que é tão mal resolvido, irmão, que a militância dele é jogar pedra no outro irmão. Seja na conversa, seja nos púlpitos, ou às vezes até na internet. E há pessoas que seguem essas pessoas. Homicídios. Tem gente que pensa que homicídio aqui é só de matar alguém com revólver, com a faca. Não, irmãos. Quando nós odiamos alguém, lá no nosso coração nós estamos matando. Quando nós maltratamos alguém, desnecessariamente nós matamos essa pessoa. Observe o que o nosso amado diácono Ricardo leu aqui na leitura devocional. Versículo 3 do Salmo 24: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Só que não existe pessoas limpas de mãos sem for limpo de coração. E o que compreende ser limpo de coração? Coração sem mágoa, coração sem rancor, coração sem inveja. Há pessoas que já não têm, porque sujaram as mãos. Talvez você pense que é tão cruel alguém que mata a tiro, a facada, como acontece no tráfico, nas guerras, mas há um monte de assassino de almas. Então sujam as mãos, é uma figura de linguagem para pessoas que são assassinos de almas. Por isso a série A Cura é para que você e eu reflita o que nós somos. Promovemos a paz ou somos assassinos de almas? Pessoas que matam as outras com palavras e acham normal isso. Pessoas que não têm a noção do perigo que é. Pessoas que acham que quando a palavra de Deus diz assim, não toqueis os meus ungidos, está tocando na mina do olho de Deus, está achando que está falando de pastores, evangelistas. Sabe quem é ungido de Deus? Não. Na lei, na velha aliança eram reis, sacerdotes e profetas. Isso é na velha aliança. E na nova? Sabe quem é? Ungido de Deus? Não. Se você não sabe, eu vou te informar. Todos nós somos ungidos de Deus. Todos, sem exceção. Porque quando eu e você nos convertemos, é porque o Espírito Santo, que simbolizava o azeite da unção, entrou para dentro de nós e ungiu o nosso coração. Então, tem gente que está achando que ele maltrata um pequenino na visão dele, né? Que para Deus todo mundo é igual. E que ele está passando sem Deus ver. Amados, pense comigo nessa noite. O inferno é real. O inferno não é uma utopia. O inferno é real. E pessoas irão para o inferno por coisas aparentemente irrisórias. Então, não adianta alguém viver uma vida de santidade, que aí você olhar para ela, não tem idolatria, não tem impureza, não tem prostituição, não tem lascívia, não tem murmuração, mas tem inveja, tem homicídio. Bebedices e glutonarias. Então as pessoas às vezes não param para entender quem herdará o reino dos céus.
Voltando para Mateus 5, observamos. Voltando para o 5, bem-aventurados os mansos, Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sabe quem tem fome e sede de justiça? É aquele que é nascido da água e do Espírito, que às vezes é perseguido pelos assassinos de alma, mas não deixa seu coração se contaminar pelo rancor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles... O que é misericórdia, irmãos? É pensar 2 vezes como eu vou tratar o meu irmão, mesmo que ele errou. Ah, você errou? Ah, eu já estava esperando um montão de tempo que você errou. Ah, tu errou? Ah, vou fazer uma coisinha para você. Vou te execrar em praça pública. A história conta de um pastor norte-americano muito famoso. O adultério dele foi explanado em rede nacional. Quando ele saiu de dentro do motel, a imprensa estava. E eu estou falando disso porque a história dele está na internet. O nome dele é Jimmy Swaggart. Eu posso contar porque ele confessou, a confissão dele está pública. A história é que um pastor, ou um presbítero, se eu não me lembro bem, caiu em pecado na igreja dele. Ele humilhou publicamente o pecado daquele. E aquele pastor, ele aguardou até pegar o erro do Jimmy Swaggart e chamou a imprensa. Ou seja, ele não teve misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordioso é que nem Davi. Sabe o que quer dizer isso? Por que a porta é estreita? Porque talvez você vai pensar assim: ah, mas eu vivo um evangelho correto, pastor, eu não tenho ódio no meu coração, não, eu não tenho rancor, mas eu fui injustiçado e eu vou correr atrás do meu prejuízo. Não faça isso, não. O misericordioso alcança a misericórdia. Davi tinha todo o direito de matar Saul, seria legítima defesa, mas ele teve misericórdia de Saul. Então, quando Davi peca, a mesma medida que Davi mediu Saul, Deus mediu Davi. Talvez ainda não entendeu por que Davi era o segundo coração de Deus e por que Deus perdoou o pecado de Davi. Foi porque ele tinha um depósito de misericórdia. Então, para você que por acaso sofreu uma injustiça de alguém que é narcisista, você tem que ter uma compreensão bem clara que aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e você, se você quiser entrar pela porta estreita, não basta só você ser uma pessoa íntegra. A porta é tão estreita que até de quem te ofende e te persegue, você deve ter misericórdia e não pagar na mesma moeda. Se for um caso de você ter que se afastar, se afaste em paz, mas não tente pagar na mesma moeda. A palavra fala uma receita para você andar com brasa sobre a tua cabeça. Tem gente que acha que vai ficar com brasa sobre a sua cabeça se passar 3 dias no monte. Você quer brasa sobre a tua cabeça? A receita é, a Bíblia diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso entrou em sintonia com o que foi lido em Mateus 24. Limpo de mãos, puro. O que é puro de coração? Um coração sem rancor. Encontrou dificuldade para perdoar? Fala: Senhor, eu estou com dificuldade de perdoar, Senhor. É muita injustiça. A calúnia que fizeram de mim é muito grande, mas, amado, a Bíblia diz que você é bem-aventurado quando te caluniar. Não pense que a calúnia não está no pacote, mas perdoe, porque os limpos de coração verão a Deus, ou seja, os limpos de coração irão para o céu.
E aqueles que deixam a mágoa se alojar e vai fazendo, não. Sabe por quê, amados? O Espírito Santo mora em nosso coração. Ele não vai dividir espaço com mágoa, rancor, inveja. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Pacificadores. Tem gente que ele vê um problema, ele vem, não, ele vai lá e tem dois tipos de crente, né? O que entra pela porta estreita, ele vê um incêndio, ele joga água. Já o que vai ir para o inferno, ele vê um incêndio, aí ele vai buscar um galão de gasolina e vai jogando gasolina. Mas você vai jogar gasolina nesse fogo? Não apaga, não. Gasolina apaga fogo, irmão? Já viu gasolina apagar fogo? Eu nunca vi. Pois é. Ele joga gasolina e com a cara, mas não, eu estava tentando resolver o problema. Caluniando o teu irmão? Falando aquilo que você não tem certeza? Achando que você é o top dos juízes? Pois é. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É porta estreita ou não é, diácono Ricardo? Hã? E Jesus não enganou ninguém não, ó. Bem-aventurado se você for caluniado. Ou seja, vem caminhar comigo. Ó, aqui você vai ser caluniado, quer vir? Mas não é ser caluniado e ficar irado. Não, é ser caluniado e falar, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Talvez você deve ter estranhado que eu não dei muita ênfase na parte de Gálatas que falou de glutonaria. Sabe por que eu não dei muita ênfase? Que geralmente a glutonaria que está aqui, e a bebedice, já é o último estágio. Todo crente que não está bem espiritualmente, ou ele tem dificuldade de comer ou come demais. Entre alguns fatores hormonais, ok? Há fatores que estão realmente físicos. A maioria de pessoas que tem momento de comer demais ou de menos, está atrelado à sua vida espiritual que não está bem. É uma mágoa no coração, é um complexo de inferioridade, é uma mágoa, é um rancor, e a pessoa come demais ou não come, entende? Já vi questão de mulheres que eram tão massacradas pelo marido que a mulher não tinha prazer nem de comer. Sabe aquela pessoa que todo dia o marido dela tinha que acusar ela de alguma coisa. Hoje você queimou arroz, né? Hoje você quebrou o copo. E aí a pessoa perdia até vontade de comer. Acontece essas coisas. Por isso que eu não falei de glutonaria. Um crente que busca o coração limpo e puro, a glutonaria não vai acontecer. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem muito mais prazer em comer a palavra do que comer demais. Por isso que eu não falei da glutonaria, tá bom? Fechando aqui, Mateus 7. E a gente termina essa palavra. Amados, não se engane, o inferno é real. A vida é passageira, a vida é curta, mas o inferno é eterno. Por isso Jesus falou muito mais do inferno, para que você não entre nele, porque ele é eterno, é para sempre, não tem volta. Então observe aqui Mateus 7. Novamente, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se
uvas dos espinheiros, o figo dos abrodes, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Uma paradinha só aqui, por favor. Olha para cá, depois a gente vai prosseguir. Percebeu o que está dizendo aqui, irmão? Há pessoas que têm uma aparência de piedade, de ortodoxia, mas pelos seus frutos conhecereis. Que fruto é esse que está dizendo? É a alma expulsar demônio? Não. É o fruto do Espírito. O que nós temos lá? Mansidão, longanimidade. Então, se o camarada é muito santarrão, muito ortodoxo, mas é irado, é rancoroso, não, aqui está dizendo que uma árvore não dá 2 tipos de fruto. Cuidado com essa santidade. É egocêntrico. Vamos prosseguir? 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhar-lhe-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e grande foi a sua queda. Então aqui está dizendo, irmão, do hipócrita. Jesus aqui está falando do hipócrita, que ouve, até prega contra a hipocrisia, até prega contra as coisas, mas não faz. E isso é normal. Irmãos, eu tenho visto isso a milhão por aí. Pessoas que eu conheço pregando, irmãos, falando, é uma maravilha. Quando você vai conviver com a pessoa, ira, cólera, rancor, irmão, nós temos que perdoar, mas não perdoa. Ficarão de fora todos aqueles que amam e cometem a mentira. Uma pessoa dessa, a conclusão que nós chegamos é que ela ama a mentira. É impossível dizer que a pessoa dessa não ama a mentira, se vive todo dia na mentira. Amados, quanto tempo você acha que você ainda vai continuar vivendo essa vida de aparência, de mentira? Quanto tempo você acha que Deus vai te dar para você se acertar? A palavra de Deus diz que Ele é longânimo. Não quer dizer que Ele não é justo. Às vezes, nós olhamos para a vida de Saul, para a vida de vários homens que pecaram, mas nem paramos para imaginar quanto tempo Deus deu para aquela pessoa se acertar. Então, que nessa noite, eu e você, possamos entender que o inferno é real, que na porta estreita não passa a inveja, não passa o rancor, não passa a hipocrisia, não passa a soberba, não passa. Que Deus nos dê graça para que possamos viver a verdade, para que possamos entrar no céu pelas portas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, ó Deus de Israel, sabemos, ó Pai, que a Tua palavra diz que Teu Filho Jesus Cristo foi preparar para nós lugar. Sabemos, ó Pai, que o céu é lugar de delícias, e queremos sim, Senhor, herdar os céus. Pai, nos dê graça, Pai,
nos livra da prepotência, da arrogância, nos livra da mentira, Senhor, nos livra, meu Senhor, da glória, da arrogância, da altivez de espírito, Pai. Ó Senhor, não deixe que vivamos uma mentira, Pai, não deixe que nos acostumemos, ó Pai, a viver, Senhor, uma vida de aparência, onde os elogios são tantos que até nos esquecemos da vida medíocre que nós vivemos de aparência, Senhor. Pai, purifica-nos, ó Deus. Pai, dá-nos graça para vivermos a verdade, Senhor, e entrar por essa porta estreita. Ó Deus, cura o teu povo, Senhor, sara as feridas, ó Pai, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.